Hello! Bem-vindas a mais um encontro do Elas por Elas. A gente ficou um tempinho sem se ver, né? Teve recesso. Então, quem estava meio cansado da gente conseguiu descansar. Agora a gente voltou. Né, Cris? Que bom que a gente se reencontrou. Eu já estava com saudade. E aí eu aproveito até para chamar a atenção de vocês que o nosso calendário deu uma mudadinha, né? Porque depois do recesso aconteceu uma alteração no escalonamento da graduação. Então, para a gente respeitar o escalonamento da graduação, a gente também mudou o nosso calendário delas por elas. Acho que a Cris encaminhou no grupo do WhatsApp, né, para vocês verem. E dentro dessas alterações, a gente tirou uma data. Então, ficou com um encontro a menos. Mas para a gente ficar um pouco mais de folga, porque tem muita coisa para fechar do ano, né? Então a gente resolveu que vai encerrar em novembro mesmo, tá? Então a gente não vai até dezembro com o projeto esse ano, tá? Daí a gente tem um break e aí a gente volta no ano que vem, com certeza, tá bom? Então, já que eu falei um pouquinho disso agora, lembrar vocês sobre aquela ideia que a gente teve do vídeo para a gente encerrar. Então, acho que se vocês toparem participar mesmo de gravar um vídeo para falar como que foi o projeto para vocês, como que foi a experiência, bem rapidinho mesmo, ali no celular, e mandar no WhatsApp para a gente, ou pelo e-mail, pelo Drive, não sei o que for mais fácil, para vocês enviarem, então, antes da última data, né? Não sei se a gente pode estipular um deadline para enviar o videozinho, mas acho que ia ser bem especial, se vocês conseguissem fazer. Eu já tinha falado que eu ia fazer o meu, eu não sei se a Cris também vai fazer o dela, eu acho que sim, para a gente ter algo bem bacana no encerramento. A gente gostaria de encerrar com o vídeo, né? A gente vai juntar daí todo mundo e fazer algo bacana para encerrar esse ano, né? Daí ano que vem é outra coisa, tá? Então fica esse convite de novo para vocês. E hoje eu estou muito, muito animada, porque o último encontro que nós tivemos, a Cris, ela dividiu aqui a fala com, eu esqueci, a Anne, isso. Ela dividiu a fala com a Anne, e foi muito enriquecedor, foi muito legal vê-las assim, falando sobre uma autora tão importante. E essa noite eu também vou dividir a fala com uma pessoa super especial para mim, que me escolheu durante a graduação como orientadora, e se eu pudesse escolher, eu escolheria ela de novo, porque foi uma experiência muito legal. Eu admiro muito a Larissa, que está aqui agora, e ela vai dividir a fala comigo hoje. E, como a gente sempre começa com algumas curiosidades, eu trouxe hoje curiosidades que estão relacionadas a uma das autoras que a gente vai falar hoje à noite, né? Professora, desculpa interromper, eu tenho uma curiosidade rapidinho. Cadê as luzinhas de pisca-pisca? Ah, hoje eu não liguei, é porque, não sei por que, eu esqueci, eu estava tão apressada e esqueci de ligar. Mas foi só por esquecimento, não é porque parou de funcionar, ela ainda funciona. Enfim, e aí hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para falar um pouco dessas curiosidades, então, sobre essa autora. Então, a gente vai falar, basicamente, de duas autoras importantíssimas. E aí eu começo com essa aqui, a Charlotte Brontë. Não sei se vocês conhecem ela. Alguém pode só dar um ok se está aparecendo os slides? Sim. Ah, ok. Tá sim. Que bom. E aí, assim, deixa eu explicar para vocês como que eu cheguei nessas 10 curiosidades, né? Como vocês sabem, nós estamos muito próximo do Halloween. E aí eu até queria que fosse meio temático hoje do Halloween e tal. Mas eu não consegui pensar em algo muito mais elaborado, mas aí eu tentei procurar algo que trouxesse, né, um pouco desse tema, enfim. E aí
Não sei se vocês conhecem a Macabras, que tem, acho que é Dark Side também, a editora. Eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, porque eu não sou muito familiarizada. Mas eu encontrei um livro que foi publicado, então, com as vitorianas macabras, né? As vitorianas mais macabras. E a Charlotte Brontë estava no meio delas. E eu, caramba, que legal isso, né? Eu não sabia, porque a Charlotte Brontë, ela é mais famosa por Jane Eyre, né? E as irmãs Brontë, na verdade, são famosas por romances e tal, que não tem muito a ver com horror. E aí eu descobri que ela escreveu um conto que está nesse livro da Macabras, né? E aí hoje eu até quero ler esse conto com vocês. Mas antes, né, no mesmo site que eu encontrei, eu encontrei essas 10 curiosidades. E aí, vamos para cada uma delas, tá? Então, uma das curiosidades sobre a Charlotte Brontë é que ela escrevia poemas e histórias desde pequena. Eu também quero confessar para vocês, acho que eu não falei antes, mas eu não sou pesquisadora da Charlotte Brontë. Alguém está pedindo para entrar, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Aqui. Tá. Ok. Então, eu não sou pesquisadora da Charlotte Brontë. A minha aproximação com a autora ela é mais de leitora mesmo, né? Eu li Jane Eyre, daí depois... Na verdade, o primeiro livro que eu li das Irmãs Brontë foi O Morro dos Ventos Vivantes. Não curiosamente, é um dos livros que é citado na saga Crepúsculo. Então, muita gente que leu a saga Crepúsculo foi procurar O Morro dos Ventos Vivantes para ler, porque acho que é o romance favorito da Bella, se eu não me engano. Ou é dos dois, do Edward e da Bella, não me lembro agora. Mas, enfim, deu um revival, assim, para a galera adolescente que estava lendo, estava consumindo, né, essa saga, e acabaram indo para Emily Brontë. Enfim, e a Charlotte Brontë, apesar de um de seus professores ter descrito ela como esperta para a idade dela, quando era pequena, né? Ela, ela parecia esperta para a idade dela, segundo ele, mas não era, não sabia nada sistematicamente. Foi assim que ele descreveu ela, né? O que estava na informação do site. Mas ela era uma leitora voraz, assim, durante a infância e a adolescência dela. E não satisfeita só em ler, ela costumava escrever histórias, né? Peças teatrais também, e ela fazia isso com os irmãos, com as irmãs dela, óbvio, que todo mundo já conhece, e ela tinha um irmão também, o Branwell. E com ele, ela também costumava desenhar em livros, revistas, na Bíblia. E por diversão, eles criavam, né, suas próprias revistas, com tudo que uma revista traz, né? Por exemplo, artigos, resenhas, cartas, poemas, até os anúncios editoriais eles criavam, né, segundo esses dados. Então, essa é a primeira curiosidade sobre ela. A segunda é que ela trabalhou como governanta e professora, né? E segundo esses dados, ela detestou, né? Porque antes dela alcançar a carreira de escritora, a Charlotte Brontë ela trabalhou como governanta e professora no fim da adolescência dela e nos primeiros anos da vida adulta. Perdão. Só que ela detestava, ela reclamou, né? Do trabalho com a família dela e com a família que contratou ela como governanta, porque ela era uma moça mais reservada, então ela tinha algumas reclamações em relação às crianças, por elas serem mimadas, turbulentas, enfim, isso apareceu em algumas cartas dela. E o trabalho como professora também não foi dos mais agradáveis, segundo também alguns relatos, né, que ela escreveu no diário dela, no diário pessoal, né? Então ela desabafava nesse diário
agressivamente, inclusive, sobre o desprezo pelos estudantes e por ela mesma, né? Então, o trabalho afetou a saúde mental da Charlotte Brontë, inclusive. A terceira curiosidade é que ela lidou com muitas rejeições. E assim, perdão, gente, deixa eu beber uma água. Ela, quando ela tinha 20 anos de idade, ela enviou para um poeta inglês, o Southey, alguns dos seus melhores poemas, porque como ela começou escrevendo poema, na verdade. E aí ela enviou para ele, e ele respondeu dizendo que ela tinha talento com as palavras, mas que ela tinha que desistir da escrita. A gente está falando da era vitoriana, né? Então, não era esperado que uma mulher vivesse da escrita, né? Ou se envolvesse com isso, porque, enfim, daqui a pouco eu vou até falar um pouco mais sobre isso e como que era imaginado, então, o que se esperava das mulheres vitorianas. Então, ele deu uma resposta muito cruel para ela, né? E a primeira obra dela foi rejeitada por todas as editoras. O primeiro romance, que é O Professor, né? Ele foi rejeitado por todas as editoras que ela tentou. E o reconhecimento de Jane Eyre, que foi o segundo livro, é que superou tudo isso para ela, mas antes ela foi muito rejeitada. E a primeira obra, que é O Professor, só foi publicada depois que ela morreu. A quarta curiosidade sobre ela é que ela também usou um pseudônimo masculino. Não só ela, né, mas todas as irmãs dela. Na verdade, elas só conseguiram publicar na época porque elas utilizaram pseudônimos masculinos, né? Foi bem depois que elas mudaram, então, o nome de autoria de um homem para mulher, com o nome delas verdadeiro, né? Porque, né, numa época em que as editoras e os leitores não se interessavam muito, né, por livros escritos por mulheres, as mulheres não tinham muito o que contar. Então, as irmãs Brontë viraram os irmãos Bell. Então, a Charlotte assinava como Currer Bell, a Emily era o Alice Bell e a Anne virou o Acton Bell. Né? Elas utilizaram essa estratégia em 1846, quando elas pagaram para publicar o livro de poesia delas três. Então, há histórias de que quem tinha mais talento para poesia era a Emily. E quem encontrou os poemas da Emily foi a Charlotte. E aí ela começou a botar pilha para elas tentarem publicar e tal. Tem um filme que fizeram sobre as irmãs Brontë, se eu não me engano. E eu assisti um trechinho do filme porque eu não vi esse filme ainda. E nem tá no Elas Sugerem hoje, nem coloquei. Mas tem um filme que mostra muito essa briga delas, porque a Emily era muito mais reservada. E aí a Charlotte insistia muito para elas publicarem, até que elas resolveram bancar a própria publicação, já que as três escreviam poemas, né? E aí o Currer Bell, que era a Charlotte, voltou em cena na publicação de Jane Eyre. Então, os editores não sabiam que se tratava de uma escritora até 1848. E aí, um ano depois, que foi um ano depois da publicação do livro, tá? A quinta curiosidade, e eu vou sair aqui um pouquinho, porque parece que alguém pediu para entrar. Deixa eu deixar as pessoas entrarem aqui. Acho que tem mais alguém, deixa eu ver. Acho que não. Tá, vamos voltar. Parei na quinta, né? Aqui. Na quinta curiosidade. Então, Brontë não era o sobrenome verdadeiro delas. Eu ouvi que alguém falou alguma coisa no chat, mas eu não consigo ler, tá, pessoal? Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone. Porque eu tô apresentando, daí eu não consigo ver o chat. Acho que foi só boa noite que o pessoal. Então tá bom. É que eu ouvi um barulhinho. Mas enfim, a quinta curiosidade é essa, que Brontë não era
o sobrenome verdadeiro delas, né? O pai dela, que se chamava Patrick, veio de uma família muito pobre de fazendeiros, sabe? Do condado Down, onde hoje fica a Irlanda do Norte. E ele conseguiu uma bolsa na Universidade de Cambridge, por muita sorte. E ele fez o que pôde, né, para esconder suas origens humildes, né, depois que ele foi para a universidade. E para isso ele deixou de lado até o seu sobrenome, que seria Brunty, Brunty, ou Prunty, alguma coisa assim. E no lugar ele adotou Bronte, né? E como um bom estudante latim, ele sabia que a palavra se traduz para trovão, além de ser um nome de uma ilha italiana, né, de propriedade de um de seus heróis, que era o Almirante Nelson. Então, essa é outra curiosidade. A sexta curiosidade sobre a Charlotte é que Jane Eyre foi um sucesso elogiado até pela rainha. Olha só que tudo. Então, a redenção de todas as rejeições que ela sofreu quando ela tentou publicar o professor veio com a publicação de Jane Eyre, né, que se tornou um sucesso instantâneo. E até a Rainha Vitória teceu elogios, né, à obra da autora, né, chamou a escrita dela de poderosa, admirável. E, enfim, foi até considerada o melhor da temporada, o melhor romance da temporada. Isso gerou especulações, né? Porque quem era esse Currer Bell? Porque daí, na época, foi publicado com o pseudônimo dela, né? De Currer Bell. E alguns críticos julgaram que o conteúdo ele era muito anticristão, o que era bem comum, né, na época vitoriana, falar sobre algo que eles não gostavam. Bem típico, né? Não é muito cristão isso. Enfim. A sétima curiosidade é que ela ajudou a tornar o nome Shirley popular para garotas. Isso foi algo bem novo para mim, porque eu nem sabia que esse nome poderia ser usado para garotos. Enfim, foi graças a Bronte que o nome Shirley é considerado mais feminino do que masculino hoje, porque em 1849, o segundo livro publicado da autora, que na verdade era o terceiro, né? Porque o primeiro era o professor. Shirley, Shirley era o nome, tratava sobre uma herdeira independente chamada Shirley Kidler. Então, antes disso, esse nome ele era incomum para meninas. Ele era mais utilizado para meninos. E no próprio livro, a personagem ela acabou recebendo esse nome porque os pais da personagem queriam um menino, então foram lá e colocaram o nome de menino. E depois de 1849, o nome ficou mais popular para as mulheres, até ser catapultado para ainda mais sucesso na década de 1930, graças à atriz mirim Shirley Temple. A oitava curiosidade sobre a Charlotte Brontë é que Charlotte tinha miopia. Não sei se isso é tão relevante assim, mas é uma curiosidade. Até tem uma historinha, né, lá no site eles contam que ela tinha dificuldade em enxergar de longe e tal, e como ela trabalhou de professora, os alunos eles ficavam muito admirados com o fato de que parecia que ela enxergava melhor no escuro do que na claridade. Então parecia que era algum tipo de mágica, alguma coisa assim. Então eles ficavam, né, wondering o que acontecia com ela. A nona curiosidade, estou chegando ao fim, é que a Charlotte, ela tinha um pedaço do caixão de Napoleão Bonaparte. Isso eu não sei se é verdade mesmo, né? Enfim, esse suposto pedaço do caixão do Napoleão Bonaparte, ele é uma peça que você encontra entre as relíquias no museu dedicado às irmãs Brontë. Então, de fato, ela acreditou que tinha esse pedaço de caixão, mas isso me pareceu, não sei se é real mesmo, né? Mas isso me pareceu muito daquele pessoal que vendia um pedaço da cruz de Cristo e vendeu tantos pedaços que dava para fazer, sei lá, quantas cruzes, assim, né? Porque falava que era um pedaço da cruz de Cristo. Amiga, Oi. deixa eu só
que quando você me enviou essas curiosidades, eu fiquei também bem surpresa com essa informação de que ela teria supostamente um pedaço do caixão. E se eu não me engano, mas qualquer coisa me corrija aí, que ela adquiriu essa relíquia quando ela foi trabalhar na Bélgica como governanta, né? Foi. E lá na Bélgica tem algumas igrejas, templos que como é que eu vou dizer? Que afirmam que tem pedaços de relíquias sagradas, inclusive da coroa de Cristo, enfim. Então, eu acho que isso é um pouquinho, até meio cultural, sabe, da Bélgica, porque Entendi. tem várias igrejas lá que tem umas relíquias consideradas sagradas, né? Então, isso tá meio no imaginário dessa época, né? Foi o que eu imaginei também, Cris, porque, sei lá, né, eu achei meio improvável. Mas, enfim, o que aconteceu? Ela, na verdade, ela e a Emily foram para a Bélgica estudar no colégio interno, no internato, né? Em Bruxelas. Que era mantido pelo casal Constantine Hager e Claire Hager. Claire Zoe Parent Hager. Algo assim. E essas pessoas sabiam, né, que a Charlotte tinha um fascínio, né, pelo Napoleão. E aí eles deram um fragmento do caixão de Napoleão, né? Ou seja, já que a Cris até contou aqui pra gente que é um pouco cultural deles, né, no imaginário, ele deu essa peça falando que era um fragmento, né, do caixão de Napoleão Bonaparte, que ele tinha comprado. Então ele comprou, ele já tinha algum tempo e deu de presente para ela. E essa peça tá no museu delas, né? E curiosamente, o conto dela de horror que está naquela coletânea das Vitorianas Macabras, o conto dela se chama Napoleão e o Espectro, que é o que a gente vai ver hoje. E eu fiquei bem surpresa, porque eu não imaginava que ela tinha escrito um conto, né, de horror assim, e com o tema do Napoleão. Falar bem a verdade, eu nem sabia que ela era tão fascinada pelo Napoleão. Não sei se alguém já sabia disso. A 10ª curiosidade é que no casamento dela, a Charlotte foi levada ao altar pela sua antiga diretora. Porque ela, na verdade, ela rejeitou várias propostas de casamento, né? E ela acabou aceitando se casar com o reverendo Arthur Bell Nichols, né, que trabalhava com o pai dela. E quando o Nichols pediu ela em casamento, tanto a Charlotte quanto o Patrick, que era o pai da Charlotte, eles ficaram furiosos, né? Um dos motivos, né, segundo a fonte, é que Patrick, que era o pai da Charlotte, considerava que ela merecia algo melhor, alguém melhor, né, do que o seu assistente. E a Charlotte era a filha mais velha das três, né, que viveram por mais tempo, porque na verdade ela teve outros 3 irmãos. 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Só que as 2 irmãs mais velhas morreram muito cedo. E o irmão também já tinha morrido nessa altura. E as outras 2 irmãs também, tanto a Emily quanto a Anne. Então ela ficou por último. Ela era a única filha viva dele. E eles tinham se reconciliado já, depois dessa briga dele achar que foi um desrespeito, né? O Arthur pedir ela em casamento. O Patrick e o Arthur já tinham se reconciliado, né? Mas no dia do casamento, o pai da Charlotte disse que ele estava muito doente para sair de casa e acabou não indo no casamento da filha. E aí ela foi levada para o altar por Margaret Wooler, que é a mulher que tinha sido sua diretora e chefe na escola do Roe Head. Então, essas são as curiosidades. Eu vou trazer aqui agora um quote aqui do Southey, que foi a resposta que ele deu ao contato da Charlotte, quando ela enviou os poemas dela para ele ler.
E aí ele disse que ela tinha talento, mas que ela devia desistir da escrita, né? E com essas palavras, que abro aspas, a literatura não pode ser o objetivo de vida de uma mulher, e nem deveria ser. Quanto mais uma mulher estiver comprometida com suas obrigações, menos tempo livre ela terá para isso. Então foi isso que ele disse para ela. Eu achei um horror, né? Mas é época vitoriana, era o que se esperava das mulheres. E aí, essa é a fonte, tá, gente? Foi o site onde eu encontrei as curiosidades, do Dark Side Blog. Achei muito legal, inclusive. Tô louca para encomendar o livro, achei bem bacana. E eu já vou emendar um pouquinho, porque como ela é uma das autoras de Hoje à Noite, e a Larissa vai falar um pouco mais, eu só queria falar um pouquinho sobre essa família, então, né? Como eu disse para vocês, tem registros que mostram que a mãe das três mais famosas, né, que aqui na foto, da esquerda para a direita, é a Anne, a Emily e a Charlotte, tá? As irmãs Brontë, as mais famosas. Então, a mãe delas morreu muito cedo, né? Ela deixou o marido viúvo com 6 filhos. A Maria e a Elizabeth, que morreriam pouco tempo depois que a mãe, ainda crianças. A Charlotte, que é de 1816 e morreu em 1855. O Patrick, que nasceu em 1817, morreu em 1848. Emily, nasceu em 1818 e morreu em 1848. E a Anne, que nasceu em 1820 e morreu em 1849. Então, como vocês, não sei se vocês conseguiram guardar um pouquinho as datas, mas nenhum dos filhos, né, gozou de longevidade nessa família. Então, todos morreram muito cedo, né? Imagina, a Anne é mais novinha, só 29 anos, ela viveu só 29 anos, que absurdo. Mas foi tempo suficiente, né, para que elas deixassem uma trajetória maravilhosa, né, de poemas, romances e contos. O Patrick, que era pai das meninas, ele também escrevia. Então, é uma família com um dom muito maravilhoso, né? Todo mundo escrevia alguma coisa nessa família, e que era muito bom. Patrick, ele se debruçou mais em poemas religiosos e filosóficos. Bom, o que importa dessa família é que foram as mulheres, todas as 3 irmãs aqui dessa picture que eu trouxe para vocês. Inclusive, essa pintura foi feita pelo Patrick, irmão delas. Ele que pintou as 3, tá? Perdão. E, enfim, eles eram muito talentosos, né? E essas 3 mulheres, né, muito à frente de seu tempo, usaram algumas estratégias para driblar o patriarcalismo da época e um destino, né, que traçaram para elas, porque nasceram mulheres, elas driblaram isso e marcaram a literatura do século XIX e das gerações que vieram depois. Então, eu acho que o que seria importante aqui também para a gente pensar é da publicação mais importante de todas as 3, assim. Então, como eu já tinha falado, é que a Charlotte, ela tentou publicar o romance dela, o primeiro, que era O Professor, e não conseguiu. E aí, quem conseguiu publicar primeiro o romance foi a Emily, com O Morro dos Ventos Vivantes, né, que foi em 1847. E foi traduzido para mais de 61 diferentes idiomas. Foi eternizado nos cinemas, né? Teve 9 longa-metragens entre os anos 1920 e 2011. Deve ter tido mais depois disso também. E é o mais famoso, né? Na verdade, um dos mais famosos longa-metragens é o estrelado pelo Laurence Olivier, desculpa, que é de 1939. Foi adaptado também para óperas, uma composta por Bernard Herrmann
inspirou séries, peças teatrais, então fez muito sucesso. A autora marcou, então, a época, né? E quem publicou posteriormente foi a Charlotte. Daí ela conseguiu publicar Jane Eyre, né, em 1847. Nossa, também foi traduzido para mais de 60 idiomas. Também virou adaptação nas telas, né? Cinema, minisséries, várias coisas. E depois ela também publicou Villette, de 1856, que é considerado, né, pela crítica, na verdade ele é um romance autobiográfico e foi considerado pela crítica literária um dos seus trabalhos, ou o seu trabalho exponencial, né, e que, tanto quanto os outros, né, foi trazido para diferentes áreas da arte, foi também adaptado para o teatro, televisão, balé, cinema, várias coisas. Então, olha só a importância dessas mulheres, né? E aí, finalmente, a Anne, que é a mais nova, a caçula, né, na mesma época das irmãs, publicou Agnes Grey, que também é um masterpiece. Grande sucesso, que antecedeu o aclamado The Tenant of the Wildfell Hall, né, que foi esgotado no prazo recorde de 6 semanas. Também foi reproduzido para diferentes segmentos artísticos, né, adaptados para o cinema, teatro, enfim, várias outras coisas. Então, as irmãs Brontë, elas são um marco na literatura inglesa. Essa é a importância dessas mulheres. E, em especial, eu deixo, então, agora a fala com a Larissa, para falar um pouquinho sobre esse romance que até a rainha elogiou, que é Jane Eyre. Tá com você, Lari. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Sim. Então, bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas como a professora Jordana comentou, né, eu fui orientanda dela no ano passado e a gente trabalhou com essa obra, né? Então Jane Eyre foi um dos livros com os quais eu trabalhei no meu TCC, e foi assim, paixão a primeira leitura. Eu lembro que a minha amiga, a gente estava na academia conversando, meu Deus, eu preciso fazer o TCC, e ela começou a contar sobre essa história, e eu fiquei muito curiosa, assim, para saber como que era melhor o desenrolar da história. Então, assim, gente, se vocês estão ouvindo algum cachorro latindo, desculpa, minha cachorra tá meio surtadinha hoje, mas espero que não atrapalhe. Enfim, então na história, a Jane, que é a personagem principal, né, que dá nome à obra, ela é uma menina órfã, né, de pai e de mãe, e ela mora com a tia dela, na verdade com a viúva do tio dela. Então não é nem parente de sangue, de fato. Então, quando ela era pequena, ela sofria muitos maus tratos, assim, ela era isolada, tipo, as piores coisas ficavam para ela. Eles falavam, a família, assim, os primos e até os empregados falavam que ela era pior do que os empregados, porque ela estava ali, tipo, comendo de graça, os empregados estavam ali trabalhando. Então, ela não tinha o amor, o cuidado de uma família. Ela estava ali porque não tinha para onde ir, né? Então, ela passa muito tempo ali, né, a infância dela ali, até que chega um momento que a tia dela manda Jane para um internato, para uma escola que tinha uma situação muito precária. Então, lá, muitas pessoas morreram porque não tinham roupa suficiente, o lugar não era bem estruturado, e era um lugar muito frio, e tinha várias doenças, e ela ficou lá a maior parte da vida dela, até que ela saiu de lá por volta dos 17, 18 anos, né? E ela foi para a casa do senhor Rochester, né? Ela foi trabalhar como preceptora lá, e ela conhece o senhor Rochester, e eles acabam se aproximando e ela se apaixona por ele e tudo mais. Mas em toda essa história, a gente vê que
a Jane, ela ouve algumas coisas de madrugada e tudo mais, e aquilo assusta um pouco ela, mas nem ela, nem o leitor sabe o que é que está acontecendo, né? Então, era meio que algo fantasmagórico, assim, ela não sabia se era realmente assombrações ou se era uma pessoa, ela até achava que era uma das empregadas da casa e tudo mais. E o tempo vai passando e ela vai se casar com o patrão dela, tá apaixonada por ele. Só que antes dela se casar, aparece o irmão da esposa do rapaz, né, do Rochester. Então, na verdade, ela descobre que ele já era casado e que ele mantinha a esposa dele presa no sótão da casa dele. Então, todas aquelas assombrações que ela ouvia, assim, de madrugada, na verdade, era a esposa louca do Rochester. Então, quando a Bertha aparece, né, essa esposa louca, então ela muda toda a história, né, e a Jane acaba largando o Rochester. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho também sobre uma outra autora, né, de um século depois, que ela reescreveu a história da Bertha, que é uma personagem secundária em Jane Eyre, né? Então, Jane Eyre mostra a personagem, né, a Bertha, só que é só como a mulher do sótão, né, a louca do sótão, e ela não tem a oportunidade de contar a sua própria versão da sua história. Então, a história dela é contada através do esposo dela, o Sr. Rochester. Então, já no século XX, foi a Jean Rhys reescreveu a história da Bertha, né? Então, ela tem... Daí a gente começa a entender um pouquinho melhor da história. E a Jean Rhys, ela dá uma nova perspectiva para essa história, para essa personagem, né? Porque é a personagem que está contando a história dela, e ela não é uma pessoa louca, né? Ela não é representada como uma mulher louca porque ela nasceu louca ou porque a família dela é uma família de loucos, mas porque por causa das situações, das circunstâncias, do sentimento de opressão, de objetificação da mulher e tudo mais, as calúnias que ela sofria, tanto por parte das pessoas, né, do país de origem dela, quanto do lugar que ela foi depois, né? Porque originalmente a Bertha é de uma colônia, ela é do Caribe, se eu não me engano, eu acho que é da Jamaica. E daí ela nasce lá, ela casa com o Rochester lá, e depois, quando ele começa a perceber coisas diferentes nela, que para ele estava estava tentando colocar aquilo como loucura, mas é porque ela não se encaixava no padrão de mulher daquela época, do século XIX. Então, ele começou a tentar meio que mudar a personalidade dela, mudou o nome dela, levou ela para a Inglaterra para poder trancar a Bertha no sótão. Então, antes de eu explicar um pouco melhor sobre essas duas personagens, essas duas histórias, eu vou contar um pouquinho sobre essa segunda autora, né, a Jean Rhys. Então, ela é dominicana, ela nasceu na Dominica em 1890. Então, ela nasceu lá e cresceu lá, ela ficou lá até os 17 anos. O nome dela, na verdade, de batismo, né, é Ella Gwendolyn Rhys Williams. E ela só mudou quando foi escrever as primeiras obras, quando foi publicar as primeiras obras. Então, assim, ela nasceu lá na Dominica e quando ela completou 16 anos, daí que ela foi para a Europa, ela foi para a Inglaterra para estudar. Só que ela não ficou muito tempo lá estudando, porque logo, pouco tempo depois, alguns anos depois, o pai dela morreu. E por causa disso, ela teve que largar os estudos e ela trabalhou como modelo, trabalhou como... Eu não lembro direito como é o nome, mas é tipo uma mulher que canta no coral, alguma coisa assim. Então ela cantou, ela foi modelo, então ela fez outras coisas. Então ela casou também, chegou um tempo que ela morou em Paris, e o primeiro marido dela acabou morrendo, acabou falecendo, e ela casou novamente. E nesse segundo casamento, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não achei informação exata sobre esse segundo marido, que na verdade ele foi preso. Enquanto ele foi preso,
a Jean Rhys, ela teve um caso com um romancista inglês, que era famoso na época, que, se não me engano, era Ford Madox. E daí ela começou a ter um relacionamento com ele, né? E logo depois ela se divorciou do marido dela. E enquanto ela se relacionava com ele e tal, ele começou a incentivar a Jean a escrever. Então, foi a partir daí que ela começou a escrever, lá por 1922, ela começou a escrever os primeiros contos, as primeiras short stories. E daí foi ele também que criou o pseudônimo dela, né, que é Jean Rhys. Então, o Rhys original dela era com 2 E's, R-E-E-S, e depois ela mudou para R-H-Y-S. Então, deixou mais chique, acho. E também mudou para Jean, que poderia ser um nome que é masculino, mas pode ser feminino também. Então, é algo mais neutro, né? Então, Jean Rhys, ela mudou, ela era o pseudônimo dela. Então, assim, ela começou a escrever em 1922, daí a primeira publicação dela foi em 1927. Ela publicou, acho que era um livro de contos, e daí, entre 1927 e 1939, ela publicou 5 obras, sendo que essa última, de 1939, era um romance intitulado Good Morning Midnight, Bom Dia Meia-Noite. Então, foram 5 livros, 5 obras no total, mas em muitas informações fala que nenhum desses livros, nenhuma dessas obras fez tanto sucesso. E há quem diga que isso se deve ao fato de que a escrita dela era dita como não muito convencional. Era uma escrita, ela era meio insolente, vamos dizer assim. Então, a escrita dela não agradava muito o público. Então, a forma como ela escrevia, né? Então, ela não fez tanto sucesso naquela época. Daí, ela passou quase 30 anos sem publicar. E nesse meio tempo, ela começou a escrever White Sargasso Sea, que é a reescrita de Jane Eyre. A gente pode traduzir como Vasto Mar de Sargassos. Então, ela ficou, acho que desde 1957 a 1966, ela ficou escrevendo esse livro. Então, ela se debruçou nessa história, porque quando ela leu Jane Eyre, ela até troca cartas com algum amigo dela e comenta que aquela história incomodou um pouco ela, porque ela se identificava com a Bertha, porque a Bertha era do mesmo país de origem dela, né? Ela também era do Caribe. Então, as duas eram do Caribe que estavam morando na Inglaterra. Então, ela começou a tentar dar voz, dar uma história, resgatar a história dessa mulher, né? Que não era tão bem vista na história original, né? Então, ela também comenta que ela conhecia outros casos de mulheres loucas, entre aspas, que não foram tratadas daquela forma, que não foram simplesmente jogadas no sótão, mas que tinham a compreensão da família e do marido e tudo mais. Mas, assim, pelas poucas pesquisas que eu fiz em relação a isso, pessoas presas no sótão não era tão incomum assim, sabe? Tipo, era uma coisa que não era escrachado, não era tipo, eu tenho um louco preso no sótão, não era algo assim. Mas era uma coisa que acontecia. Não era um absurdo de grave, mas também não era todo mundo que ficava sabendo. Então, assim, a atitude do Rochester não foi nem... De qualquer forma, ele não foi, vamos dizer, num médico para dizer se ela era louca, não. Ele decidiu que ela era louca e que ele tinha que trancar ela no sótão. Então, era mais ou menos assim. Então, ela ficou... Aquela história, como ela se identificou com a Bertha, ela quis trazer ela quis dar uma voz e dar uma história para aquela personagem, né? Então, ela ficou muito tempo escrevendo. O livro não é tão extenso assim, mas é um livro que é uma história muito... Como que eu posso dizer? É uma história... Eu só consigo descrever meio louca, porque você fica, meu Deus. Quando você lê a primeira obra, você tem uma visão daquela mulher, né? Uma mulher que era presa no sótão e você não sabe mais nada além disso. Ela é até meio animalesca, ela é descrita de uma forma muito,
animalesca. Ela é uma mulher que anda nas quatro patas, que faz uns barulhos, né? Que nem a Jordana falou, ela era descrita como uma mulher selvagem mesmo. Então é totalmente diferente quando você vê. Quando eu li o segundo livro, né? White Saga Soul Sea, que é reescrita, que dá essa outra perspectiva, ela era uma mulher muito bonita. Ela é descrita como uma mulher muito linda e muito sensual e que tinha uma libido maior do que era esperado. E isso, geralmente, lá no século XIX, era atribuído à loucura. Então, uma mulher que não era feminina, como os homens acreditavam que era ser feminina, feminilidade era ser uma mulher recatada, uma mulher, né, uma mulher que... Eles pregavam repressão sexual também, então uma mulher uma libido maior do que se esperava também não era algo comum, não era algo que se incentivava, né? Na verdade, era justamente o contrário, eles reprimiam isso. Então é totalmente o oposto, né, do que a gente vê, que a gente conhece da Berta na outra história. Então, queria também falar um pouquinho sobre a Jean Rhys, que é esse livro, que foi a partir desse livro que a carreira dela alavancou, né? Porque até então ela não tinha muito reconhecimento, as pessoas o público não gostava muito das obras dela, as obras não agradavam muito por causa da escrita, mas a partir de White Saga Soul Sea, né, daí que ela conseguiu vamos dizer, a fama e o sucesso, né? Então, White Saga Soul Sea foi publicado em 1966 e no ano seguinte ele ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio por causa dessa publicação, por causa desse livro. E depois disso, ela ganhou também... Tem adaptação cinematográfica também desse livro, viu, gente? Do White Saga Soul Sea. É verdade. Acho que tem mais de uma também, tem várias, se eu não me engano. Tem. Eu sei que tem... Eu não sei, acho que a mais recente é de 2006, alguma coisa assim. Então, eu vi um trailer, eu acho que é desse de 2006. Parece muito bom. Parece bem bom. Eu queria assistir, nunca assisti, eu só assisti o de Jane Eyre. Eu sei que Jane Eyre também tem uma série, uma minissérie. É bem legal. Então foi bem vista essa obra, né? Então, ela ganhou também títulos. Ela ganhou um título de comandante comandante alguma coisa lá da Inglaterra, se eu não me engano. É um título que é o título mais bem visto, é o melhor título que uma pessoa que mora na Grã-Bretanha pode ganhar, e a Jean Rhys ganhou por causa do sucesso dela com a obra, né? E também ela se tornou membro como que é o nome? Da Sociedade Real Literária. Alguma coisa assim, que é uma sociedade para as obras literárias da Grã-Bretanha. Então, ela não é originalmente europeia, mas ela ganhou muito reconhecimento, né, na Europa. Apesar dela ter muita dificuldade em se enturmar e tudo mais, eu vi em alguns lugares que ela passou praticamente a vida inteira dela sem muito contato com as pessoas, porque ela não se identificava. Ela começou a ter mais contato com os europeus, com os ingleses, quando ela tinha por volta de 70 anos, quando ela achou o meio dela, o meio social, quando ela começou a, se enturmar, né? Então, ela ficou muito tempo trocando cartas com pessoas que não eram dali. Então, até tem uma obra que foi publicada depois da morte dela, que é um livro com várias cartas dela que foram escritos entre 1931 a 1966. Então, é um livro só de cartas da Jean Rhys. Parece ser bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre ela.
Eu acho que era isso. Era o principal, assim, essas são as curiosidades maiores. Mas também, assim, em relação à crítica feminista e a crítica pós-colonial, né? Ela foi, nos anos 70, se eu não me engano, ela começou a ser bem como que eu posso dizer? Bem... Aclamada? Isso, aclamada pela crítica feminista e pós-colonial, porque as obras dela, não só White Sargasso Sea, mas todas as outras, mostra mulheres que tentam se colocar no seu lugar, né, que tentam romper esses padrões e esses aspectos de patriarcalismo e tudo mais, né? E também da mulher negra, questões raciais, questões de colônia e colonizador, colônia e império. Então, ela tem né? White Sargasso Sea, eu acho que é bem uma representação disso, né? Que ela mistura. Eu acho que é um dos poucos romances que conseguem casar as duas coisas, né? Do feminismo com o pós-colonial. Porque ela usa, né, as estratégias pós-coloniais de reescrita, de releitura e reescritura, né? Uhum. E traz essa perspectiva feminista também. Verdade. Eu até queria falar um pouquinho disso. Você já terminou, Lari? Não, mas pode falar. Não, é que eu ia falar porque eu tinha esquecido de acentuar, né, que essa obra da Charlotte Brontë, que é a Jane Eyre, ela é muito rica, né, e várias perspectivas da crítica literária foram aplicadas, né, para analisar essa obra. Então, a gente tem uma perspectiva marxista, que olha, né, para Jane Eyre como um produto da sua era, né, da época que foi escrita, porque reflete, né, a luta das classes sociais também. Porque uma leitura mais marxista olha para Jane Eyre, né, e foca como que a classe social ela molda as relações da Jane, né, com outras pessoas além do Rochester. E aí já uma perspectiva feminista, que é o que a Lara estava falando um pouco agora, já foca um pouco mais, né, nas personagens femininas, como a Jane, a Bertha, a Dell, analisando também nessas personagens, né, em que medida elas diminuem ou propagam os estereótipos, né, do que se esperava das mulheres daquela época. E pela perspectiva pós-colonial, a gente tem, então, uma atenção nas mensagens coloniais e anticoloniais, né, que são representadas na literatura. E Jane Eyre, ela apresenta, né, como que os valores ocidentais, eles são percebidos como naturais, né, no caso. E tudo que foge disso é visto como selvagem. Por isso, então, que há essa forma de ler quando a gente foca no tratamento do Rochester com a Bertha, como a Larissa falou anteriormente, né? Então, ela fugia dos padrões do que era ser mulher daquilo, fugia do padrão ocidental que ele conhecia. Então, já tratava como selvagem. E uma das formas como a literatura pós-colonial se levanta é justamente ir com essa perspectiva, né, e fazer alguma coisa, entregar uma resposta. E o que a Jean Rhys fez foi isso com White Sargasso Sea. Deixa eu fazer um comentário também a respeito dessas várias leituras, né, várias perspectivas que Jane Eyre oferece. E você falou dessa questão, né, não sei se a gente poderia chamar de eurocentrismo, que é um conceito que nasce ali no final do século XIX e que vem muito relacionado às ideias românticas também de nação, de nacionalidade, né? Então, essa ideia muito ocidental vem um pouco nessa perspectiva, né, de valorizar tudo aquilo que é ocidental, que é considerado nacional, em oposição às outras culturas que eram consideradas exóticas, né? Por exemplo, na literatura
portuguesa do final do século XIX tem muito essa relação nos romances de uma perspectiva que o Oriente, no caso a China, por exemplo, é o selvagem, tem personagens que são até relacionados ao mal, de alguma forma, né? Então, existe uma certa oposição, né? Não sei se poderia chamar de eurocentrismo, que é um termo vinculado aos estudos pós-coloniais também, né? Uhum. E uma outra leitura, daí eu não sei se essa leitura ela é bem, enfim, explorada, não sei se, mas imagino que sim, que é a leitura da presença do gótico, do fantasmagórico, né, em Jane Eyre, porque isso também vem de uma característica romântica do místico, do mistério, do tenebroso, do noturno, que são características que o romantismo traz, né? E o gótico é uma literatura nascente no século XIX, mas acho que final do século XVII para o início do XVIII, do XVIII para o XIX, aliás. E eu acho que esse romance tem muito do gótico também, né? Como esse conto que a Jordana vai ler, para mim, é um prato cheio para a literatura gótica. E eu não sei se essa vertente é muito explorada, eu queria perguntar se você, Jordana, Larissa, sabem se essa vertente do fantasmagórico, do gótico, do noturno, do mistério é contemplada ou ela fica meio secundária aí na análise literária? Pelo que me consta, Cris, vou tentar responder, mas a Lari também pode responder, que ela deve saber até mais do que eu, porque ela pesquisou muito mais o romance do que eu, né? Mas, pelo que me consta, assim, essa perspectiva feminista e pós-colonial, ela veio só depois, né? Então, o que acontecia? Essa leitura do gótico, do fantasmagórico em relação aberta, era feita assim, né? Então, para ser analisado com essas outras perspectivas, foi um pouco depois. Então, eu acredito que tinha sim. Eu não sei. Lari, você achou alguma coisa? Eu lembro que em alguns trabalhos tinha partes que falavam um pouco sobre isso. Eu nunca vi assim, um trabalho que se debruçava muito sobre isso. Só pincelava, assim, mas não ia muito além. Mas citava um pouco sobre o gótico no romance. Mas eu acredito que tenha sim, Cris, principalmente porque as irmãs Brontë são muito pesquisadas, né, lá no eixo Inglaterra, ali, Grã-Bretanha, Europa, enfim. Então, acho que deveria ter sim. Depois, para ter essa preocupação, né, de enxergar a Berta não como essa selvagem ou com essas características fantasmagóricas que aparecem e assombram a Jane, mas como essa figura que foi calada, que foi jogada a um lugar recluso, né? Que foi impedida de ter a sua própria voz, enfim, isso veio, acho que, um pouco depois. E, Lari, você vai falar mais alguma coisa? Bom, só queria fechar um pouco para mostrar um pouco a diferença, né, em relação às duas obras, porque já até me foi questionado, assim, por que é tão diferente uma obra da outra, por que ela é representada dessa forma nesse contexto e dessa forma naquele outro contexto, né? Porque a primeira obra, Jane Eyre, foi escrita no século XIX, né? Foi publicada em 1846, se eu não me engano. Então, assim, que nem a professora Jordana falou, né? Então, naquela época, os valores patriarcais eram estava muito presente em tudo. Então, assim, por mais que Jane Eyre fosse uma obra à frente de seu tempo, ainda assim, ela tinha os valores até hoje, verdade. Os valores patriarcais até hoje são muito valorizados, né? Mas enfim. Meu Deus, desculpa por esses barulhos. Mas deixa eu lembrar o que eu estava falando. Lari, não se preocupa que a trilha sonora das lives é cachorrinho latindo. Então, meu Deus, pois é. Estamos acostumados. Logo hoje. Elas nunca estão assim, daí hoje elas decidiram fazer a festa. Mas eu esqueci o que eu estava falando, meu Deus.
sobre os valores patriarcais, né? Então, Isso. na obra, por mais que a Jane seja uma mulher mais à frente do seu tempo, por mais que ela tenha um espírito livre e tudo mais, dá para ver muito como ela se vê em relação ao Rochester. Então, ela parece que ela exalta muito a figura dele, a figura masculina, o homem rico, branco, e ela é uma mulher, uma empregada. Parece que o tempo todo ela valoriza muito a figura masculina e também valoriza muito os valores daquela época, né? A tradição daquela época. Então, ela é uma mulher cristã, né? Por mais que ela, vamos dizer que quando ela era novinha, quando ela era criança, ela meio que era retratada também como uma menina selvagem, porque ela se cansou de ser tão maltratada na casa da tia dela, e teve uns momentos que ela se revoltou e agiu de uma forma que não era bem visto para uma menina, né? Mas depois daquilo, parece que quando ela foi para o internato, ela começou a reprimir aquilo, né? Até tem estudos que falam que aquela... Depois dela se reprimir, né, a Berta seria a representação daquela Jane selvagem que estava presa lá dentro, né? Porque ela não queria que aquilo fosse exposto para a sociedade, porque uma mulher não deveria ser... não deveria responder aos outros, mas devia ser submissa, né? Deveria ser recatada do lar, né? Então ela sempre foi... Ela depois, né? Depois que ela cresceu e tal, ela começou a ficar mais... a ser mais o estereótipo de mulher da época, uma mulher submissa. Apesar de ser uma mulher mais independente, ela ainda seguia algumas coisas, né? Então dessa época, né, que a crítica feminista separa as obras femininas, de autoria feminina, elas veem vamos dizer assim, um padrão de temas e tudo mais, que vai evoluindo com o tempo. Então, lá no século XIX, então, era mais voltado, né, é a fase que chama de feminino. Então, lá naquela época, era mulher feminina de acordo com os olhos do homem. Daí foi evoluindo, passou pela fase feminista, em que tenta quebrar essas tradições, né? Esses valores patriarcais, e depois até chegar nessa terceira fase, que acontece até hoje, da mulher mesmo, ser a mulher representada ali, ela tentando descobrir sua própria identidade e tudo mais. Então, nessa fase que o White Saga se encaixa. Então, ela deixa de ser a mulher subjugada, a submissa lá em Jane Eyre, né, a Berta, no caso, e ela passa a ser a mulher que ela era a dona do dinheiro, né? Ela era rica. Ela que foi comprada. Não, na verdade, o Rochester foi comprado porque ele recebeu 30 mil libras para casar com ela, né? Então, ela era a dona do lugar lá. Era a casa dela, era o dinheiro dela, eram os empregados dela. Convertido em reais é bastante grana, hein? Poxa vida. Verdade. Imagine, naquela época, então, meu Deus, ele ficou rico com esse dinheiro. Daí, então, ela que era como se ela fosse a chefe e ele fosse o subordinado, né? Então, traz um pouco disso, né? Ela era uma mulher bonita, sensual e que conseguia domar o Rochester. E ele achava isso estranho. Então, ele começou a tentar, vamos dizer, podar aos pouquinhos para se encaixar no que ele queria ou no que a sociedade achava que era o certo uma mulher ser, né? Então dá para ver essa diferença entre as duas obras, mas não é só porque são autores diferentes, mas também porque são épocas diferentes, né? Então a literatura mudou muito de um século para outro, né? Então é por isso que a mesma personagem ela é vista de duas formas diferentes. Então, não porque Jane Eyre não é
obra maravilhosa. Jane Eyre é simplesmente do começo. Assim, são 500 páginas do começo ao fim que você se prende na história. E, meu Deus. E quando a Berta aparece, tipo, é só o meio do livro. E você pensa, meu Deus, o que mais pode acontecer? E tem muita coisa que acontece ainda. Então, assim, eu acho que vale a leitura das duas obras, porque é muito, muito bom. Recomendo. Acho que é isso. Ai, Lari, obrigada. Eu quero, antes da gente continuar com a leitura do conto, quero agradecer pela Lari ter aceitado o convite, que é sempre muito especial te ouvir. E eu estou só orgulho de você. Quando a professora mandou mensagem, eu pensei, meu Deus, será que eu dou conta disso? Capaz, gente. Você é sensacional, Lari. Obrigada. Então, muito obrigada por ter aceitado vir compartilhar com a gente, né, a tua pesquisa, que foi super importante. Você sempre uma aluna tão exemplar, né, e uma profissional exemplar também, imagino. Então, o mundo só agradece pela sua existência, a gente também. Gratidão. Obrigada. Não é todo dia que a gente recebe esses elogios, né? Verdade. Mas você merece. Bom, gente, eu vou abrir então para alguma pergunta que vocês queiram fazer. E aí, se não tiver alguma pergunta agora, eu posso ir para a leitura do conto. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa antes de ir para o conto, também fica aí o espaço. Ou algum comentário, alguma pergunta bem difícil para a Larissa. Não? Vou fazer só um comentário. Não é uma pergunta difícil, tá, Larissa? Fica tranquila. Bom, queria agradecer também sua presença e reforço tudo que a Jordana falou. É sempre um prazer te ouvir e você revela uma leitura apaixonada, né, desses romances, e isso acho que é fundamental até para pesquisa, porque acho que o primeiro passo, se apaixonar por um texto literário, por uma autora, torna tudo mais agradável, né, tudo mais prazeroso, enfim. E na sua fala, tanto apresentando o TCC, que eu me lembro muito bem, quanto agora essa paixão vem à tona. Então, é uma escuta muito agradável. E eu não conheço, né, o outro romance mais recente, mas eu me lembro que li Jane Eyre na minha fase de Jane Austen, assim, comecei a ler, me apaixonei, e daí fui ler esse romance, e eu esperava meio água com açúcar, para ser sincera, sabe? Eu me lembro um pouquinho da minha impressão, não me lembro exatamente do livro em si, né? Porque, assim, mais de 20 anos acho que eu li, mas eu me lembro da minha sensação. Falei, vou ler esse romance que deve ser meio água com açúcar, daquele estilo que eu pensava ser um romance romântico. E não é nada disso, né? Porque ele traz à tona muitas problemáticas, como os maus tratos infantis, né? A questão da orfandade, da exploração. Eu me lembro que eu fiquei com uma impressão muito triste daquele orfanato. Não me lembro exatamente como que era narrado isso, mas eu me lembro que era um lugar meio assustador, porque era perverso, né? Ali, enfim. E tem todo esse tema também da exclusão de uma pessoa que vive no sótão, que é uma violência. Então é um romance que é muito agradável de ler. Eu também queria deixar minha dica aqui. Quem não leu, leia, porque realmente é fascinante esse romance. Então, parabéns pela escolha. O outro não conheço, não vou mencionar aqui, mas parece ser também maravilhoso, né? Mas Jane Eyre, para quem não conhece, vale muito a pena a leitura. Verdade. E só para defender um pouco, antes da Lari falar, que às vezes alguém pode estar, sei lá, bravo que teve spoiler, mas um romance do século XIX, gente, não é mais spoiler, tá? Verdade. Mas, o que eu ia falar?
Mas é bem isso que a professora Cris falou, né? Toda vez que eu volto para esse trabalho, né, quando eu estava lendo de novo para poder apresentar, eu sinto tudo de volta, assim, sabe? Eu fico, meu Deus, como eu amo o meu trabalho. É uma coisa assim que eu fiz com muita vontade, assim, sabe? Não foi, em nenhum momento foi ruim, sabe? Eu li o livro, tipo, em uma semana de tão apaixonada que eu tava, então foi algo assim que foi muito prazeroso de estudar. E eu lembro que era um dos meus maiores medos no começo da graduação, era o TCC, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer uma coisa se eu não gostar, né? Tipo, como que eu vou gostar de algum tema o suficiente para poder estudar aquilo? E ainda bem que eu consegui algo que realmente me cativou assim e até hoje me cativa muito. É algo que eu gosto de compartilhar com os outros, né? E eu queria agradecer também pela professora Jordana, professora Cris também, que trouxeram apontamentos tão importantes para esse trabalho. Foi muito legal trabalhar nisso com vocês, com os olhos de vocês. Vocês me ajudaram muito nessa caminhada. Que bom. Bom, então acho que eu vou para a leitura do conto, para gente não sair virgem de Charlotte Brontë desse encontro de hoje. Todo mundo vai ter lido um conto da Charlotte Brontë depois de hoje. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, vocês não ligam não que tem um monte de coisa aberta aqui. Eu estou estudando poesia contemporânea brasileira. Inclusive, na fala de vocês aí, eu lembrei de um poema que eu li da Lucy Collins. Se tiver tempo também posso ler ele também, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, de reescritura, de revisitar uma coisa e trazer outra perspectiva, principalmente de uma mulher para uma mulher. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para Charlotte Brontë. Então, o nome do conto é Napoleão e o Espectro. Tá todo mundo vendo? Sim? Alguém dá um ok para mim? Tá sim, dá para ver certinho. Tá bom. E tá dando para ler? Vocês conseguem Também. enxergar? Sim? Tá bem. Tá. Eu vou até aumentar um pouquinho para ficar mais legível. Aí eu coloco aqui pro lado. Então, vamos lá. Eu já peço perdão antecipadamente caso eu não faça jus ao conto com a minha leitura, tá? Mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Napoleão e o Espectro. Bem, como eu estava dizendo, o imperador foi dormir. Chevalier, diz ele ao meu camareiro, abaixe as cortinas e feche a janela antes de deixar o quarto. Chevalier fez o que lhe ordenaram e então, pegando seu castiçal, saiu. Poucos minutos depois, o imperador sentiu o travesseiro ficar muito duro e se levantou para afofá-lo. Ao fazer isso, ouviu um farfalhar suave na cabeceira da cama. Sua Majestade ficou atenta, mas tudo estava em silêncio quando voltou a se deitar. Mal havia se acomodado numa atitude tranquila de repouso, foi perturbado por uma sensação de sede. Erguendo-se no cotovelo, pegou um copo de limonada na mesinha ao lado da cama. Refrescou-se com alguns goles. Enquanto devolvia a taça ao seu lugar, ouviu um grunhido profundo vindo de um armário num canto do aposento. Quem está aí? Gritou o imperador, agarrando suas pistolas. Fale, ou eu estouro seus miolos. O único resultado dessa ameaça foi uma risada curta, aguda e depois um silêncio mortal. O imperador pulou do leito e, jogando às pressas sobre si um robe de chambre que estava pendurado no espaldar de uma cadeira, encaminhou-se desafiador para o guarda-roupa assombrado. Ao abrir a porta, algo farfalhou. Ele saltou para frente, espada na mão. Não apareceu ninguém, nem mesmo uma substância qualquer. E o farfalhar, isso ficou patente, originara-se com a queda de um manto que fora pendurado num gancho na porta. Nem envergonhado de si mesmo, ele voltou para a cama. Exatamente quando, mais uma vez, ele estava prestes a fechar os olhos,
à luz das 3 velas que ardiam num candelabro de prata sobre o aparador da lareira, atenuou-se subitamente. Ele olhou para cima, uma sombra negra e opaca estava obscurecendo a luz. Suando de terror, o imperador estendeu a mão para agarrar a corda da sineta, mas um ser invisível arrebatou-a rudemente e, no mesmo instante, a sombra agourenta desapareceu. Ora! Exclamou Napoleão. Não foi nada mais do que uma ilusão de ótica. Será? Sussurrou próximo ao seu ouvido uma voz cava em tons profundos e misteriosos. Foi uma ilusão, imperador da França? Não. Tudo o que ouviste e viste chama-se triste realidade premonitória. Ergue-te, tu que levantas, ó, o emblema da águia. Desperta, ó empunhador do cetro da flor de lis. Segue-me, Napoleão, e verás mais. Quando a voz cessou, um vulto mostrou-se à sua vista perplexa. Era o vulto de um homem alto, magro, vestido num sobretudo azul, com renda dourada. Usava uma gravata preta muito apertada no pescoço e presa por 2 pauzinhos atrás das orelhas. A tez era lívida, a língua despontava entre os dentes e os olhos completamente vidrados e injetados saltavam das órbitas com assustadora proeminência. Mon Dieu! Exclamou o imperador. O que estou vendo? Espectro, de onde vieste? A aparição não falou, mas deslizando para a frente e com o dedo erguido chamou Napoleão para que ele a seguisse. Dominado por uma misteriosa influência que o privou da capacidade de pensar e de agir por si mesmo, ele obedeceu em silêncio. A sólida parede do aposento abriu-se quando eles se aproximaram, e a sua passagem fechou-se atrás deles com um barulho de trovão. Eles estariam na escuridão total, não fosse por uma tênue luz que brilhava em torno do fantasma e revelava as paredes úmidas de uma passagem longa abobadada. Prosseguiram por ela em muda rapidez. Pouco depois, uma brisa fresca, que soprava lamuriosa para o alto da abóbada, anunciou que eles se aproximavam do espaço aberto. Logo chegaram a esse espaço e Nep encontrou-se numa das principais ruas de Paris. Espírito valoroso, disse ele trêmulo no frio ar noturno. Permite-me voltar e abrigar-me com mais roupa. Estarei de volta num minuto. Em frente, respondeu firmemente seu companheiro. Ele se sentiu compelido a obedecer, apesar da crescente indignação que quase o engasgava. Prosseguiram pelas ruas desertas até chegarem a uma casa majestosa às margens do Sena. Ali, o espectro parou. Os portões se abriram para recebê-los e eles entraram num amplo vestíbulo de mármore parcialmente velado por uma cortina corrida de um lado a outro, por cujas pregas semi-transparentes se via uma intensa luz que queimava com um brilho deslumbrante. Uma fileira de delicadas figuras femininas ricamente vestidas prostrava-se diante dessa tela. Elas usavam na cabeça guirlandas das mais belas flores, mas seus rostos estavam ocultos por horríveis máscaras que representavam cabeças da morte. O que é essa coleção de múmias? Gritou o imperador, esforçando-se para afastar os grilhões mentais pelos quais estava preso muito a contragosto. Onde é que eu estou? E por que fui trazido aqui? Silêncio, disse o guia, deixando pender ainda mais sua língua preta e sanguinolenta. Silêncio, se queres escapar à morte imediata. O imperador teria respondido com sua coragem natural, superando o espanto temporário a que inicialmente sucumbira. Mas exatamente nesse instante, acordes de uma música selvagem, sobrenatural, iniciaram um crescendo atrás da enorme cortina, que se agitava de um lado para o outro
e inflamava lentamente para fora, como se agitada por uma comoção interna ou uma luta de ventos ondulantes. Ao mesmo tempo, uma combinação avassaladora de odores, de decomposição mortal misturados aos melhores perfumes do Oriente, invadiu o vestíbulo assombrado. Um murmúrio de muitas vozes foi então ouvido à distância e alguma coisa agarrou ansiosamente seu braço por trás. Ele se virou num ímpeto. Seus olhos encontraram a conhecida fisionomia de Marie-Louise. O quê? Tu também estás neste lugar infernal? Perguntou ele. Por que vieste para cá? Vossa Majestade me permitiria fazer a mesma pergunta? Disse a imperatriz sorrindo. Ele não respondeu, e a perplexidade impediu-o de fazê-lo. Agora não havia uma cortina entre ele e a luz. Esta fora retirada como se por um passe de mágica, e o esplêndido lustre parecia suspenso sobre a cabeça do imperador. Aglomerações de senhoras em trajes soberbos, mas sem as máscaras do rosto da morte, estavam por ali, de pé, e uma proporção adequada de alegres cavaleiros se misturava a elas. A música ainda ressoava, mas se cuidou para que ela viesse de um grupo de mortais colocados numa orquestra que estava bem próxima. O ar tinha ainda a fragrância de incenso, porém era incenso sem mistura com fedor. Sem mistura com fedor. Mon Dieu! Gritou o imperador. Como foi que tudo isso aconteceu? Onde está Piche? Piche? Não sei se é Piche mesmo, gente, mas eu vou ler Piche. Respondeu a imperatriz. O que Vossa Majestade quer dizer? Quer deixar o apartamento e se retirar para repousar? Deixar o apartamento? Por quê? Onde estou? Na minha sala de visitas particular, cercado por algumas pessoas da corte a quem convidei esta noite para um baile. Vossa Majestade entrou poucos minutos atrás em trajes de dormir, com os olhos fixos e arregalados. Imagino, pelo assombro estampado agora em seu rosto, que Vossa Majestade estava caminhando adormecido. O imperador entrou imediatamente num acesso de catalepsia, que perdurou por toda aquela noite e a maior parte do dia seguinte. E acabou. Bom, gente, esse é o conto. Desculpem desculpem o meu francês, que eu estou estudando agora. Então, as palavrinhas que estavam ali em francês, eu tentei até fazer a pronúncia certa, tá? Enfim. Alguém falou alguma coisa? Não, eu só queria comentar que você enviou previamente o conto, né? E eu já tinha feito, então, uma leitura inicial. E eu gostei muito da história, porque tem um final surpreendente, né? Porque a gente vai nesse caminho do suspense, do suspense, do suspense, do sobrenatural, e chega ali no final, é tudo, não tem nada de sobrenatural, né? Não tem nada de fantasmagórico, é apenas um sonâmbulo, imagino eu, que perambulou ali pelo palácio e foi dar nos aposentos da imperatriz com trajes íntimos. E ao mesmo tempo, assim, eu achei engraçado porque a figura do Napoleão, ela beira o grotesco, né? Assim, mostra um Napoleão... Eu não sei explicar, mas com... Não é fraqueza, eu acho, né? Porque ele teme ali quando o fantasma aparece, enfim, mas ele vai, ele segue, tem uma coragem embutida aí no meio, mas mostra um lado bem humano do imperador, né? Ficcional, mas bastante o medo, né? Humano. É o medo, que é o que né, todos os seres humanos sentem, então achei bem interessante o conto. E o que me faz pensar também, Cris, é que assim, ele não tinha, talvez, medo de gente viva, mas ele teve um medo de um espírito, né? Que até fala ali no texto, né, que ele tem coragem, ele até pensou, mas ele estava tão, né, surpreso com o que estava acontecendo, a gente nada mais, nada menos entrou num pesadelo do Napoleão. É. E seguiu ele no sonambulismo dele.
Eu achei isso muito legal também. Eu não conhecia o conto. Eu achei muito legal, porque humaniza também um pouquinho esse personagem que está no nosso imaginário lá, né? Como grande Napoleão Bonaparte. E aí eu coloquei aqui no chat o link com que fala, né, sobre o lançamento que eles fizeram das Vitorianas Macabras, né? Porque a Macabra Filmes e a Dark Side Books que apresentam as Vitorianas Macabras. E aí nela, né, nesse livro, nessa coletânea, tá a Charlotte Brontë, Charlotte Riddle, Edith Nesbit e outras autoras sinistras da era vitoriana. E aí tá a capa que apareceu lá no primeiro slide que eu usei que eu até tirei do site, né? Foi desse site também que eu encontrei as 10 curiosidades. Então essa aqui é a fonte de onde a gente tirou de hoje. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o conto? Não, já teve comentário ali no chat. Vocês estão muito quietos hoje, viu? Pois é. Bem quietinhos. Eu tenho um último comentário para fazer sobre a Charlotte Brontë, mas vou esperar se alguém quiser comentar sobre o conto, enfim. Ou sobre os romances que a Larissa apresentou. Nada? Cris, hoje o pessoal Nada. não vai falar nada, não. Não, eu queria comentar, mas é mais fofoca, eu acho, de bastidores. E eu confesso que eu não tive tempo de pesquisar, mas agora eu fiquei curiosa para saber um pouquinho se existe um fundamento verídico nessa história, que é um romance que foi lançado, acho que em 96, 90 e pouco, por aí, no final da década de 90, que se chama Os Crimes de Charlotte Brontë, que eu acho que eu vou pronunciar errado, que é do James Tully, é um T-U-L-L-Y, não sei qual é a pronúncia, Tiley, sei lá, alguma coisa assim. Eu sou visual, você... Deixa eu escrever aqui no chat. O nome dele, não sei. Mas eu acho que é Tully. Acho que é Tully. Tully, né? Uhum. Ele pesquisou em cartas, testamentos, nos diários, em rascunhos, anotações familiares da família Brontë, e aí ele criou uma tese e publicou essa tese, né, por meio de um romance em que ele diz que toda a família da Charlotte Brontë foi assassinada pelo marido dela, o Arthur Nichols. Não, achei... Pode ser tudo mentira, mas só o romance eu já achei muito curioso e deu vontade de ler, né? Porque ele, segundo esse pesquisador, o Arthur Nichols, envenenou as duas irmãs da Charlotte, a Anna e a Emily, para ficar com os direitos autorais dos livros que elas haviam publicado. Envenenou o irmão, que também tinha publicado poemas, né, se não me engano, e envenenou também a Charlotte, que na verdade ela não teria morrido, porque todos eles morreram segundo o testamento oficial de tuberculose, né? Ou a Charlotte morreu de implicações no parto, não sei ao certo. A Charlotte foi de implicações no parto. Mas todos os outros foram de tuberculose, né? Uhum. E daí, segundo a tese do James Tully, o Arthur Nichols, então, ele envenenou todos esses membros da família, inclusive sua esposa, para ficar com os direitos autorais. E tudo isso, segundo ele, foi pesquisado em testamentos, em fontes que ele considera ali testemunhais, né? E o romance é contado pela governanta, aí a parte ficcional, né? O romance é contado pela governanta, acho que da casa, que escreve, se eu não me engano, um diário sobre a sua desconfiança do que o Nichols fez. E aí um jornalista
depois de muitos anos, descobre essas anotações da governanta e publica, que é o romance. Mas todo esse romance, segundo o autor, teria um fundamento verídico. E eu não sei se vocês chegaram a conhecer, ouvir alguma coisa isso, se tem alguma repercussão, enfim, se existe algum fundamento verídico de que ele teria envenenado todos, ou é só especulação de bastidores e fofoca pura. Enfim. Já tinha ouvido falar desse romance? Nem a Larissa? Eu não, Cris, eu nunca vi. Na verdade, para mim está sendo tudo novo que você está falando agora. Não sabia dessa especulação nem nada. Mas como eu disse, né? Porque eu não sou pesquisadora da Charlotte. Eu sei coisas assim como leitor e tal. E porque daí eu tive que correr um pouco atrás quando a Larissa resolveu trabalhar com a Charlotte Brontë. Mas, então eu nunca investiguei muito a vida dela, essas coisas assim, né? Então eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu achei muito interessante. Pode ser tudo ficcional, mas só a leitura do romance já dá um sabor diferente, dá vontade de ler. Teoria da conspiração da vida dela. Interessante. Mas fica uma dica, né? Sim. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar, se a gente vai para o Elas Sugerem. O que vocês me dizem? Eu só estou ajustando só um negócio aqui do Elas Sugerem rapidinho. E já volto. Mas seria uma boa, né, Larissa, pesquisar alguma coisa. Os crimes de Charlotte Brontë. E segundo, por que o título é assim, né? Esqueci de falar, porque o marido da Charlotte combinou, ela foi cúmplice do assassinato das irmãs e do irmão. Então, por isso que é os crimes de Charlotte Brontë, porque ela concordou em envenenar as duas irmãs e o irmão. Gente. Não sei, me parece tudo muito ficcional, né? Mas até esse autor, ele diz, é muito estranho que todas elas tivessem dons artísticos, porque segundo ele, todos os... Aí vem uma questão meio patriarcal, né? Todos os romances teriam sido escritos pelo irmão e elas que se apropriaram dos textos. E também ele acha muito... isso aí é bobagem. E ele acha muito estranho que todas morreram na mesma década de tuberculose. Eu também não sei, isso também não é muito estranho, porque é uma doença que matava muita gente na época. Uhum. Agora, que dá uma pontinha ali de curiosidade para saber um pouquinho mais dessa história, ou para conhecer o romance mesmo, né? Para se divertir com o romance, né, Larissa? Porque deve ser bem interessante a estrutura do texto, uma governanta que deixa ali seus escritos. Além de tuberculose, era comum também a febre tifoide, acho que era o nome. Então, era muito comum. Por isso que morriam jovens, né? Imagina, se for pensar na família deles, todo mundo morreu muito jovem. Sim. Poucos passaram dos 30. A Charlotte foi uma que passou dos 30. Que era uma média também da época, né? A maioria morria muito jovem. Bom, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. E aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Então, vamos lá. Eu tinha esquecido de contar para vocês o seguinte. Quando eu estava falando das irmãs Brontë, né? Isso foi algo que o Constantine Hager, que era o professor delas, da Emily e da Charlotte, naquele colégio internato, em Bruxelas, ele admirava muito o talento da Emily. A Emily ela era muito reservada, mas ela era muito audaciosa na arte. E aí ele falou a seguinte frase sobre ela, né? A seguinte sentence, né? Que ela deveria ter nascido homem, um grande navegador. Sua inteligência poderosa poderia ter produzido novas esferas de descoberta. Olha só. Na época era um super de um elogio, né? Mas hoje a gente vê como que... Pois é. É castrador, né? Por que uma mulher não pode ter
né? Ainda bem que mudou, que hoje pode, né? Ainda bem. Bom, gente, vamos para o Ela Sugere, então. Hoje a Lari vai participar também do Ela Sugerem. E, se eu não me engano, a primeira sugestão é dela. Na verdade, hoje tem muita sugestão. Tem 2 da Lari, uma da Cris e 2 minhas. Então, vamos lá. A primeira é da Cris. A minha sugestão não é um filme recente, é um filme de 2016, mas é um filme recente para mim, porque eu só assisti agora, que é o filme Maud. E é um filme que narra a história de uma pintora canadense chamada Maud Lewis, que faleceu aos 67 anos em 1969. E o filme narra toda a história dessa pintora, né, desde o início, de quando ela começou a pintar, o preconceito que ela sofreu durante toda a sua vida e o sucesso que ela obteve com as suas pinturas. Então, ela nasceu com uma doença gravíssima, artrite reumatoide, que a deixou, de certa forma, com uma deficiência, né? Ela andava meio arcada, com a perna arrastando, ela tinha problemas de locomoção e apenas ela tinha uma certa agilidade com as mãos. Só que como ela tinha essa dificuldade para andar, essa dificuldade para se locomover, enfim, né, de postura mesmo, tudo isso foi meio que associado a uma incapacidade mental. Então, os seus problemas físicos por decorrência dessa doença foi associado a uma incapacidade mental. E aí, quando a mãe dela falece, o irmão se apodera da herança da sua parte, porque achava que ela era incapaz, que também precisava do dinheiro, então ela sofre uma violência patrimonial também. E ela vai viver com uma tia, e uma tia que a considera incapaz também, que quer tolher todo momento a sua liberdade, que não a deixa sair, não a deixa trabalhar, não a deixa fazer atividades que ela era capaz de fazer, e a considera realmente uma imprestável e uma encostada na sua casa. E aí ela decide, então, responder ao anúncio que um peixeiro bastante rude, que morava longe da cidade, estava oferecendo um emprego para uma empregada doméstica, e ela se oferece para esse emprego, caminha até lá, a casa desse pescador, que era um bruto, um grosseirão, um ignorante. E quando ele a vê, ele desconfia um pouco por causa da aparência dela, mas meio relutante decide contratar. E aí, lógico que no começo há muita violência, enfim, ele a maltrata, só que aos poucos ela vai conquistando, né? E ela começa a pintar a casa, ela descobre uma tinta que tinha ali escondida na cozinha, ela começa a pintar as paredes, pintar a casa, enfim. E uma cliente desse pescador vai até a casa dele, acho, cobrar uns peixes que ele não tinha entregue, e vê as pinturas dela. E aí encomenda alguns postais, e aí ela vai indicando para os amigos, e ela começa, então, a fazer sucesso, ficar famosa, começa a ser procurada, as pessoas começam a ir até a casa dela para comprar esses postais, os quadros. E os quadros dela, como a gente pode ver ali na imagem do filme, né, do cartaz do filme, as pinturas dela são extremamente coloridas, são extremamente naturais, fala da natureza, de flores, dos animais, enfim, que contrasta muito com o universo que ela vivia, né, de dor, de exploração. Esse marido dela, no começo, a trata muito mal, tanto que ele estabelece uma hierarquia na família, em que ele diz assim, que primeiro era o homem, depois a casa, depois os cães, depois as galinhas, e por último, ela. Ai, que horror. Porque aí, aos poucos, ela vai conquistando, como eu falei, eles têm aí uma relação mais de respeito, tanto que ele começa a limpar a casa e deixa ela pintar, não fica cobrando que ela não limpou a casa, sabe? Então, o comportamento dele muda com o passar do tempo, e daí ela acaba falecendo, vítima de uma pneumonia, né? Mas as suas obras
elas são extremamente famosas, e o filme narra toda essa trajetória dela, né? De busca de independência, de busca de autonomia, de mostrar que ela podia viver independentemente, que ela poderia pintar, mesmo tendo esses problemas essa artrite deixou, né? Essas sequelas deixou. E o filme mostra, então, também essa trajetória dela com esse marido, que no começo é bastante rude, bastante grosseira, mas depois ele acaba sendo mais amoroso com ela, né? E é um filme bastante interessante, achei bem sensível, bem, uma fotografia bem bonita, eu acho que vale bem a pena assistir. Essa é a minha indicação, espero que gostem. Obrigada, Cris, eu não assisti esse ainda. E a atriz é sensacional, ela fez eu não assisti aquela Fórmula da Água, né? A Forma da Água. A Forma da Ela é sensacional, essa mulher é... E ela tem uma atuação brilhante, sabe? Ele também, como um grosseirão, assim, faz muito bem o papel. O filme é muito bom mesmo, muito bom. Vamos para as indicações da Lari agora. Bom, então as minhas indicações, na verdade, são duas séries que eu assisti na Netflix, as duas tem na Netflix. E a primeira, né, Anne with an E, é uma série que tem 3 temporadas e ela é baseada numa série de livros. Na verdade, se eu não me engano, são 7, 8 livros que foram escritos, mas só tem a série dos 3 primeiros livros, né? 3 primeiras temporadas. São só as 3, na verdade, já foi cancelada a série, né? Mas vale muito a pena assistir essas 3 temporadas. Eu adoro essa série porque a Anne, ela é maravilhosa. E ela é muito romântica, e ela ama ler, ela ama escrever, e ela é muito criativa. Ela é intensa, né? Ela é intensa e ela é muito autêntica, né? Ela, ao mesmo tempo que ela não liga para o que os outros pensam, tem momentos que ela, meu Deus, por que eu sou ruiva? E pinta o cabelo, e ela passa por tanta transformação, assim, né? A gente vai vendo o crescimento dela na série. E na primeira temporada eu lembro que ela cita bastante o livro Jane Eyre. Ela também é apaixonada por esse livro. E essa série ela é maravilhosa do começo ao fim. Ó. E eu ainda quero ler os livros também. E a segunda indicação é uma série também na Netflix que eu acho que estreou esse ano, que é Away. É uma série que fala sobre uma viagem espacial. São 5 pessoas, 5 astronautas de diversas áreas, né? Tem um botânico, tem um médico, e eles vão para Marte para poder fazer um jardim nesse planeta, né? Vai o botânico para poder fazer lá uma plantação, fazer uma floresta mesmo, eles querem, né? Então é uma viagem de 3 anos e tem todas as assim, tem uma lista enorme do que pode dar errado e do que eles podem acabar morrendo e tudo mais, e é uma série, assim, bem, bem interessante, e a mulher, né, é a comandante. Tem 2 mulheres na tripulação, e uma delas é a comandante, e o comando dela, vamos dizer assim, às vezes é posto em xeque, sabe? Às vezes as pessoas não confiam nela, mas ela vai lá e mostra qual é o papel dela, qual é o lugar dela, por que ela merece estar ali. E é uma história bem interessante, porque todo mundo, né, deixou a família para trás para poder viver uma missão, né? E tem 2 mulheres que são mães, que têm marido e que deixam tudo para trás para viver o sonho de uma humanidade toda, né? Então é bem legal as 2 séries. Recomendo. Obrigada, Lari. Eu conheço só a Anne with an E, eu amo também essa série, mas ela é bem divisor de águas, assim, porque eu conheço gente que odeia a série, porque acha que ela é muito tagarela.
Mas Olha, eu conheço alguém que tá aqui nesse grupo, aqui nessa... que odiou, e eu falei, não, assiste de novo que você vai gostar, e a pessoa amou depois. Aí, Não sei quem é. depois você conta. Agora essa Way eu não conheço, fiquei interessada também. Eu, na verdade, as indicações que eu tenho para hoje à noite, curiosamente, quando a Cris falou da indicação dela e eu falei do que eu estava pensando, é muito legal, porque também é de uma norte-americana, né? Acho que da Cris é canadense, essa aqui eu não tenho certeza, eu acho que talvez seja estadunidense, não sei. Mas é um filme que eu assisti há muito tempo, quando lançou mesmo, eu estava super esperando o filme sair, o lançamento, e eu lembrei dele para trazer para vocês, que o nome é Big Eyes. Acho que não sei como que eles traduziram para o português, mas eu acho que não sei, talvez seja Olhos Grandes mesmo, não tenho certeza. Mas se você procurar Big Eyes, você vai encontrar. Então, o que acontece? Quadros, né, de mulheres e crianças com olhos maiores que os normais, como está aí nessa imagem, que é o cartaz do filme, com tons mórbidos e tristes, né? Como vocês podem ter visto ali em cima, é do diretor Tim Burton. Então parece mais uma ideia do Tim Burton, né? Do universo dele, porque ele é um pouco isso, meio mórbido e triste, né? Mas na verdade era a característica que deixou Margaret Keane famosa, né? Por esses traços peculiares nas telas dela. E também por causa da briga matrimonial. O que acontece? Essa mulher maravilhosa, talentosíssima, ela assina suas telas com o sobrenome do marido, porque como ela é casada com ele, né? Então ela só assina Kim. E aí, como é o nome dele, ele acaba levando crédito. O nome dele é Walter Kim. E ele acaba levando crédito pelas obras dela. As obras dela ficaram muito famosas nos anos 50 e 60. E em 1965, o casal se divorciou. E aí, o que causou esse divórcio, né? Uma das coisas é porque ele se apropriou da autoria dos quadros mesmo. E no filme, assim, ele vai contornando a situação, falando que só vai fazer sucesso porque todo mundo acha que é dele, porque ela é mulher e tal, enfim. E ela meio que vai se aprisionando nessa história que ele cria, nessa narrativa que ele cria ao redor dos quadros dela, até que isso toma uma proporção que não é mais controlável, e aí ela decide se divorciar dele, né, por essa apropriação. Então esse é um dos motivos. E o caso foi parar na Corte Federal. É uma história verídica, tá, gente? Então, esse caso ele foi parar na Corte Federal e só em 1986 que foi decidido a autoria dos quadros mesmo, né? Então, é um filme muito legal. Diretor, eu gosto muito dos filmes do Tim Burton. Acho que o toque dele deu deu o toque especial do filme, na verdade, né? E eu adoro esses atores, né? Então, essa é a minha indicação. E aí, a minha segunda indicação é porque, como a gente tá em época de Halloween, lembrei de um seriado que eu devorei, assim, rapidamente, que é The Haunting of Bly Manor, que a minha primeira indicação, que é Big Eyes, não tem nas plataformas de streaming, pelo menos eu não achei. Hoje eu até procurei e não achei. Mas é um filme que vale a pena dar uma vasculhada na internet, ver se acha. Já esse seriado, esse aqui é um seriado, ele é de terror e ele tá na Netflix, tá? Na verdade, eu tava esperando ele como segunda temporada de um seriado que já tinha do ano passado, que era... esqueci o nome do seriado, era da Residência Hill, que também era um seriado de terror sobre uma casa.
E aí, e é maravilhoso, na verdade, né? O que era para ser a primeira temporada, que é da Residência Hill. Então eu tava com muita expectativa para esse. E esse aqui eu devorei, porque também é muito bom. Só que no meu termômetro de assustador, o primeiro é muito melhor, da Residência Hill, assim. É muito mais assustador, não que é muito melhor. Os dois são muito bons. Esse segundo tem uma narrativa muito bonita, na verdade, né? Tem uma história muito bonita por trás do que é terror. E eu tô indicando ele por quê? Porque as personagens femininas dessa série são altamente emblemáticas, desde a criança até todas as personagens adultas, assim. E eu achei muito sensacional, gostei muito. Eu não quero falar muito sobre, mas é a minha indicação de Halloween para vocês assistirem aí no fim de semana, tá? Para passar o Halloween. Então depois a gente pode até conversar sobre as personagens femininas desse seriado, quem aceitar a indicação e assistir. Ok? Então acho que é isso. Vou voltar aqui. E caminhamos para o final de mais esse encontro. Ai. Tristeza, porque só tem mais 2. Só tem mais 2 esse ano. Então, gente, vamos fazer o nosso vídeo para ser super legal o nosso último encontro. Reforçar aqui o convite para vocês fazerem, tá bom? Se possível, já vão enviando, né? Para a gente poder organizar, enfim. E acho que vai ser muito especial, claro. Vai sim. Uhum. Aí vocês podem enviar, na verdade, não sei se vocês vão enviar por e-mail, se vocês vão enviar pelo WhatsApp ou alguma coisa assim. Então a gente não vai abrir lá o grupo para ser uma surpresa. Se vocês enviarem no grupo, todo mundo vai ver. Então vai ser legal se vocês mandarem no privado mesmo, ou no e-mail da Cris, ou no meu, ou no WhatsApp da Cris, ou no meu, acho que vai ser melhor. Uhum. Então é isso. Foi muito legal. Adorei as dicas. Uhul. Então tá, gente, é isso. Beijo. Se cuidem. Boa noite. Até a próxima. Até, gente. Tchau. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até sexta, né, professor? Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. A Melissa não participou hoje. Não, eu esqueci de deixar o link para. Não, mas tá no grupo, né? O link da chamada de hoje eu esqueci, ela me mandou. Não, mas tá no Elas por Elas. Da chamada não, amiga. Da Tá, chamada. eu coloquei lá. Da presença você colocou? Da presença. É verdade. Mas aí o de hoje a gente deixa assim. Eu esqueci. Ela me mandou mensagem falando que não poderia participar hoje e me mandou o link, mas eu esqueci completamente. Tudo bem. E o próximo a gente vai convidar alguém, né? Pois isso que eu ia ver com você. Lembra que eu tinha conversado com aquela minha colega do doutorado, que ela tinha pedido para deixar para novembro? Uhum. Eu posso ver com ela se ela ainda topa ou se a gente convida outra pessoa. É que eu esqueci dela, daí eu tinha pensado ou na Patrícia ou na Kátia mesmo, mas não sei se convida ela, você já fez um pré-convite, né? Que eu não me lembrava que você tinha falado com ela. Eu tinha falado com ela, daí eu falei da data, né? Dela, eu não posso agora, mas para novembro eu posso. Eu falei, então tá bom. Aí eu só pensei em falar com ela agora para confirmar, né? Aí, caso ela desmarcada, a gente podia chamar outra pessoa, pode ser? Pode, é que eu não me lembrava dela, mas reforce o convite, daí se ela puder. Fechou. Eu vou falar com ela, então. Aí, no caso, seria para o dia... Eu não lembro mais quais dias que ficaram para novembro. Daqui 15 dias? Vai ser... Acho que vai ser dia 16, né? Não é dia 10? É dia 10, verdade. Eu olhei errado aqui.
E daí o último nosso vai ser no dia 24. Dia 24. Uhum. Então tá. Amiga, então, aí a gente tem que fazer um vídeo também. Ah, pois é, essa parte eu não gostei. Essa parte. Ou a gente fala na hora, não sei. Ah, mas eu vou fazer porque eu gosto, vou fazer. É, você é já mais extrovertida. Não, eu vou tentar fazer, mas se ficar muito ruim, eu vou falar na hora. Tá bom. Pode ser? Pode Aí ser que me a gente não tá perdoa. gravando ainda, gente. Oh, meu Deus. Mas eu vou cortar a parte da gravação.